Marcelo Debona. Boa tarde, 1h03, seja bem-vindo, Sala de Domingo na Gaúcha, domingo 4 de outubro, aquele que seria o domingo das eleições, que foram adiadas, que foram transferidas, que foram jogadas lá para 15 de novembro em função da pandemia. Em Porto Alegre, tempo instável, agora sem chuva, céu nublado, dia bem fechado, com vento, 16 graus de temperatura. Uma realidade bem diferente, por exemplo, com aquela no norte do estado, onde as temperaturas estão muito acima dos 25, 27, quase 30 graus de temperatura com sol, hein? São questões que envolvem o clima no Rio Grande do Sul. O Sala de Domingo está no ar, nós vamos até as 2h30 com Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano, conquistar vem de dentro, calçados, pegada a marca da conquista, farofa Santa Massa, um toque divino de sabor para a sua mesa, experimente. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Estil com você no campo, Eno Jardim e São José Industrial, alta performance no campo a preço justo. Um pouquinho mais a nossa trilha do Sala de Domingo, Moavécia, aquele gostinho, aquele cheirinho, aquela trilha que dá o gosto do domingo de futebol, hein, Moa? Como é que é mesmo a nossa trilha do Sala, hein, Moa? Não tem mais. Não tem mais a trilha. Bom, nós temos José Alberto Andrade, Rodrigo Oliveira, Simon Bianchini, estendendo um tapete vermelho e saudando Leonardo Acosta. Tudo bem, Leonardo? Bem-vindo ao Sala de Domingo. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Debona? Tudo bem contigo? Tudo certo, tudo certo. 15 graus a temperatura aqui em Viamão, até 1 grau a menos em relação a Porto Alegre, diferença grande, né, das cidades citadas por você no norte do estado. Debona, no campeonato à parte chamado Grenal, não ficou ruim para ninguém, mas no campeonato em que o clássico valia o campeonato brasileiro, bom, os dois marcaram passo. É um ponto importante. Simon Bianchini, o que é essa comida aí? Essa foto tá me mandando, além da farofa Santa Massa, é só a farofa Santa Massa, né, ô Simon? É o que restou, Debona. Boa tarde pra ti e pra todo mundo que tá nos acompanhando. É o que restou, deu tempo de pegar um pequeno aperitivo, porque hoje o cardápio é churrasco no forno. Até por conta da condição climática, a churrasqueira não vai ser pelo menos acesa nesse final de semana. Então uma costela com salsichões. É o que a gente tá fazendo aqui para depois das 2h30 para participar. Deu tempo agora durante o correspondente e o intervalo antes do Sala de Domingo para provar um pouquinho de salsichão com a farofa, que tá espetacular, viu? É espetacular, é espetacular. Olha, vale uma refeição só de farofa Santa Massa, de tão boa que é. Não é mesmo, Zé Alberto? Boa tarde. Boa tarde. Tu pediu trilha, né? Pedi. Venho vindo de longe. Ou de casa. É eu dando meu ô de casa. É eu dando meu ô de casa aqui no Sala de Domingo, senhor Debona. Baita. Essa aí é por clássico isso dos clássicos. Peço ao patrão. Pra ti que morou em Caxias e que ali na região, que isso aí tem que estar na ponta da língua. É verdade. Mas Debona, eu estou aqui não para causar polêmica, mas eu falei pro Pedro hoje no comentário. Sabe que eu não achei o Grenal de todo ruim, como as pessoas estão colocando? Eu achei que o Grenal foi do tamanho que tinha que ser. Nisso eu até acho que eu não concordo muito com o Pedro, mas eu concordo com ele, que a dupla Grenal, pelas amostragens de Grenal e dos jogos que fez, o Grêmio não decola e o Inter continua em turbulência. É verdade. Bom, Rodrigo Oliveira, o seu destaque de abertura também, Rodrigão, boa tarde. Boa tarde, eu concordo um pouquinho com cada um. Para mim o resultado foi ruim para todo mundo. Pro Inter foi ruim porque, de novo, não ganhou Grenal e com o objetivo de perseguir o líder marcou passo. E pro Grêmio foi ruim porque o Grêmio tá na ponta de baixo da tabela, não podia empatar. Com o empate segue perto da zona de rebaixamento. Então foi ruim para todo mundo, o clássico. Em relação ao jogo em si, eu concordo também com o Zé que não foi terrível, tenebroso, e especialmente em relação ao Inter, em comparação com os outros Grenais, eu acho que houve uma evolução. O Inter perdeu o Musto e o que se imaginava melhorou. quando
quando o Grêmio ficou com um a mais, é que o Inter se desesperaria e o Grêmio iria para cima. Mas o Inter melhorou, né, Debona? Teve tranquilidade, só que, claro, como não ganhou, isso não vai ficar evidenciado. Mas eu vi dessa forma. É preocupante. Senhores, eu tenho um questionamento. Quando a gente diz que um time melhora com um a menos, é muito preocupante. Então, eu vou contextualizar o seguinte também, a minha opinião, ela é, empatar no Campeonato Brasileiro, a gente já cansou de dizer isso, né? Nunca é bom. Mas, olha, foi melhor o empate para quem? Eu acho que foi pro Inter. Alguém dirá, poxa, tá maluco, não ganhou nenhum Grenal no ano. É que o Campeonato Brasileiro, ele ainda é maior do que a Copa Grenal, né? Que sequer existe, embora dentro do contexto da rivalidade. Eu falei hoje de manhã, o torcedor colorado tem que lamentar muito mais não ter somado ponto contra Goiás e Fortaleza do que não vencer o clássico há algum tempo. Porque tivesse o Inter vencido o Goiás com um jogador a mais, lanterna do campeonato, e o Fortaleza, o Inter estaria celebrando esse empate fora de casa contra o Grêmio num clássico na ponta do Campeonato Brasileiro. Os tropeços do Inter são contra Goiás e Fortaleza. Lembrando, o jogo era do Brasileirão, Simon. Não, eu tenho até um questionamento, pegando pelo menos um gancho no que vocês estavam falando sobre a qualidade técnica ou não desse clássico Grenal, que pode ter sido o último do ano de 2020, não da temporada, porque a gente vai prolongar por conta da pandemia até fevereiro de 2021, mas eu faço uma consideração, qual Grenal que nós tivemos de melhor qualidade e o pior? Se nós pegarmos, por exemplo, o rendimento das equipes, eu acho que de qualidade técnica, os dois primeiros foram os melhores do ano. Aquele que o Grêmio vence no Beira-Rio, nós tivemos algumas chances dos dois lados, um bom Grenal, apesar do 1-0, gol marcado pelo Diego Souza, e por incrível que pareça, o Grenal da Libertadores, o 0-0 das expulsões, também foi bem disputado. Pra mim foi esse aí, Simon. Até melhor que o do Beira-Rio. E excetua-se os últimos 5 minutos de jogo, e que não é por falta de futebol, e sim por uma atitude inconveniente de dois jogadores que gerou um tumulto, ou de um jogador só. Eu vejo um jogador sendo inconveniente, mas gerando um grande tumulto. Mas isso aí não leva ao caso. O que eu tô dizendo, concordando contigo, eu acho que aquele Grenal da Libertadores, de casa cheia, aquele Grenal foi o melhor que a gente viu esse ano, embora 0-0. Eu acho também. Só que tem um detalhe, eu não sei se é por conta da pandemia. Só precisaria mudar o número de expulsões pelo número de gols, né? Pela qualidade técnica que apresentou aquele clássico. Ia ser, exatamente. Agora, eu não lembro de uma temporada em que houvesse tantas expulsões em clássicos. Ontem, acho que foi o Grenal mais pacífico entre Grêmio e Inter, o Grenal mais cordial, em que não teve muita confusão, dedo em riste, 2 expulsos por falta violenta ou agressão. Sabe que, historicamente, o Grenal é um jogo truncado, é um jogo de muita marcação, por vezes até de pouca chance de gol. Então, talvez a gente vá pensar que normalmente o Grenal não é um jogo bom de se ver, de se acompanhar. Normalmente ele não é. Mas eu concordo, eu acho que o Grenal, mesmo que ele não tenha tido evento, até teve chances, a gente vai lembrar que o Grenal da Arena da Libertadores, o Inter, por exemplo, chuta 2 bolas na trave, eu acho que o Grêmio chuta uma bola na trave também, mas ele foi, ele foi bem jogado, ele foi disputado até aquele lance final, até que se perdeu toda a desportividade ali naquele momento, mas ele é bem jogado, ele é estudado, ele é um jogo tático. Eu fecho. O melhor Grenal da temporada é o Grenal do 0-0 da Arena. E aí a gente vai ver um Grenal em que o Grêmio é muito superior, foi o Grenal do final do turno, né? Isso. Esse é que o Grêmio sobra. Exatamente. Do Gauchão. Que ganha por 2-0, né? O gol aquele do Maicon, inclusive. Poderia ter sido mais. Maicon e Isaac. Maicon e Isaac. Mas aí tem, e o Rodrigo tocou nesse ponto, uma evolução significativa do Inter de ontem para o Inter do Grenal da Libertadores. A gente vai discutir peças ainda, mas o Inter ontem chutou a gol, o Inter se propôs mais a ter a bola com o seu trio de meias, Bosquilha e Denil. O Bosquilha foi mal no jogo, mas tendo os 3 em campo, e aí, senhores... Mas isso no Inter é que pode talvez preocupar os colorados, que é o seguinte, o Inter dos Grenais pós-parada da pandemia,
ele é pior do que nos 2 primeiros Grenais do ano. Um que ele perdeu, mas que o segundo tempo, sem o Musto, ele foi muito bem e botou pressão no Grêmio. E o outro que é o Grenal, que foi todo mundo bem, que é o melhor Grenal do ano, que é esse que nós falamos da Arena. Olha a conjunção colorada não é boa. Os Grenais pós-pandemia são todos eles de um Inter submisso ao Grêmio, de um Inter... E ontem parece que a história ia... Ontem até não foi, eu achei equilibrado o jogo, mas ontem parece que a história ia ser a mesma. O Inter, num jogo relativamente equilibrado, vai lá e leva um gol, porque o Grêmio tem a individualidade. Mas aí, com 1 a menos, o Inter talvez tenha buscado um pouco da receita aquela lá do primeiro Grenal. Então, para mim, o resultado foi justo e o jogo foi um jogo de mediano, digamos que na escala aquela de péssimo, ruim, regular, bom, muito bom e ótimo, eu deixo como um bom Grenal. Mas esse é o recorte do Inter, não é só o Inter do Grenal, né, Zé? O Inter tem as principais atuações da temporada antes da parada em função da pandemia. Depois é aquela pergunta, cadê o futebol, cadê a tal intensidade do Inter? E eu até quero propor para daqui a pouquinho de novo, mas lá vem vocês falar de novo do D'Alessandro. Sim, porque o discurso que o D'Alessandro não pode jogar porque não tem intensidade, não tem intensidade o time do Inter. Então o D'Alessandro tem que jogar 60 minutos, pelo menos pelo que ficou provado ontem de novo, Leonardo. E por vezes até começar o jogo, né? E ocorreu o contrário em relação... até pelo fato novo que a gente tem agora da possibilidade de 5 substituições, não se entra mais com alguém que você sabe que não tem a capacidade de estar por 100% durante os 90 minutos, né, fazendo aquela conta, não, mas aí vai queimar uma substituição. Não, pode 5, é só ter um pouquinho de estratégia, colocar 2 juntos para viabilizar a capacidade de 5 substituições. Mas só para voltar uma coisinha, com relação e surgiu naturalmente, né, aquele Grenal da Libertadores, o primeiro lá da Arena. Esse jogo foi tão especial, que a gente está elencando como aquele de melhor qualidade técnica, que por muito tempo está sendo lembrado e seguirá assim, ao que tudo indica, pelo menos nas próximas semanas, como o último jogo com público em Porto Alegre, né? Mais um fato marcante, porque aquele não foi o último jogo em Porto Alegre. Depois a gente teve a rodada do Gauchão no final de semana, antes da parada, mas com público, com a presença de torcida, foi também aquele Grenal no já distante dia 12 de março. Agora, o Debona, é o momento, e acho que os amigos vão compreender isso, é o momento para a Grêmio Inter a partir... Hoje não, hoje é o dia seguinte, tem que ter a repercussão, a análise, segunda, ver o vídeo, ver o que errou, mas a partir de terça é o momento de esquecer o Grenal, né? No lado do Grêmio, para evitar que o bom desempenho, ou excelente desempenho em clássicos, ofusque a necessidade do Grêmio de melhorar a atuação, resultado e a condição na tabela de classificação. E no lado do Inter, como não vai ter mais Grenal em 2020, o próximo Grenal, que é da temporada 2020, vai ser só em 2021, é o momento de o Inter esquecer esse trauma de derrotas. A não ser que os sorteios nos desmintam, né? Bom, mas de tabela não tem, de tabela não tem, tá certo, Mas aí é o momento de se preocupar com o eventual Grenal em Copa do Brasil ou Libertadores, se o sorteio, se o destino colocar isso no caminho. Caso contrário... Pro Inter o melhor negócio é não ter mais o Grêmio pela frente, na temporada. Exato. E procurar esquecer esse trauma do Grêmio, que só vai atrapalhar o Inter na sequência da temporada. Como eu acho que o excelente retrospecto em Grenais não pode iludir o Grêmio, porque ontem, eu até destaquei isso nas minhas participações, olhando a tabela, o Inter estava em segundo e o Grêmio a 2 pontos da zona de rebaixamento. Só que a pressão era toda do Inter. Quem teve protesto no CT e no hotel foi o Inter. O Grêmio estava num ambiente muito tranquilo, o que para o Grêmio foi excelente antes desse Grenal. Mas, na sequência, o Grêmio tem grupo e tem time, mesmo com os desfalques, para sonhar com algo maior do que apenas a hegemonia local. Bom, 1h17, Zé Alberto, o Inter pode respirar mais aliviado, mesmo que não tenha vencido o Grêmio, mas o fato de ter feito gol e ter um pouco essa ideia que o Rodrigo traz de, bom, agora a tabela não prevê aparentemente mais Grenal, mudou o mês, o recorte de setembro do Inter foi muito ruim,
Atenção, torcedor colorado, o Inter não tem grupo para ser campeão brasileiro. O futebol pode provar o contrário, mas ele não tem grupo para ser campeão brasileiro. Mas para ao menos encontrar ou reencontrar aquele futebol de boas atuações, de marcação alta, de roubar a bola no campo do adversário, que dão ao torcedor a condição de pensar eventualmente em ser campeão de alguma das Copas. Tá mais tranquilo, o ambiente começa a pintar ou se desenhar mais favorável, ou ainda é muito cedo para pensar alguma coisa nesse sentido, hein, Zé? Não, o primeiro passo foi dado, né? Não perdeu mais um Grenal. Não ganhou, é verdade, mas já conseguiu marcar um gol. Pode parecer que eu tô fazendo piada. Não, tô falando muito sério. Se o Green Inter tivesse perdido o Grenal de ontem, hoje nós estaríamos falando na substituição do Eduardo Cudê. E sem um vice-presidente de futebol para fazer essa intermediação, tudo nas mãos do executivo e o presidente tendo que ter uma presença mais efetiva, ele que já disse que não quer acumular, não vai acumular o cargo. Então hoje estaríamos tratando, o Inter estaria perdendo o tempo que deveria ser dedicado a se preparar para o próximo jogo para tratar desse problema interno. Então isso aí foi bom, eu acho que o Inter conseguiu exorcizar a questão do Grenal. Não mostrou mais futebol do que vinha mostrando, a rigor, não tem nada que contribua para isso, mas o Cudê, por linhas tortas, ele ganhou algumas lições. Tá definido que o Rodrigo Moledo, embora eu tenha sido um dos caras que disse, olha, eu vibrei quando o Zé Gabriel assumiu a vaga do Bruno Fux. Eu não gostava do rendimento do Bruno Fux no Inter, achava que era teimosia do técnico. E a primeira opção que ele usou, não foi o Moledo, foi o Zé Gabriel, já deu mais resultado. Só que o Zé Gabriel oscilou como todo jovem oscila. Enquanto que o Moledo, pela experiência que tem, é muito mais estável. Pois agora, o acaso, porque foi uma lesão e uma suspensão do Zé Gabriel, não teve lesão lá, o jogo passado não teve lesão do Zé Gabriel. Ali o Cudê já estava encaminhando o time com o Moledo, verdade é essa. O Moledo é o titular, então ali já não se tem mais um problema e um ponto de desgaste do técnico com a torcida, porque tinha muita gente pedindo, como pedem, a saída do Musto. O segundo ponto Zé, que o Cudê teve foi ontem o Heitor. Pô, o cara dali é o Saravia. Só que o Saravia, o Inter perdeu, não tem agora como ficar. E o Cudê estava prontinho, tenho certeza, para botar o Rodinei. O Heitor rende tanto ou mais, eu acho que mais, do que o Rodinei. O Heitor não faz o pênalti que o Rodinei fez contra o Bahia. E ali, Debona, dentro daquele teu raciocínio que eu acho sensacional, 2 pontos se foram num pênalti absurdo cometido pelo Rodinei. Uhum. Zé, mais um acréscimo. O Moisés seria lateral esquerdo no Grenal se não tivesse testado positivo. É verdade. Bem lembrado, sabe? Então, esses recados é que podem acertar também o time do Inter. Isso aí é do jogo, é do futebol, porque do meio pra frente vai ficar sempre a polêmica do D'Alessandro. Eu não era a favor da escalação do D'Alessandro desde o início, mas o Inter não consegue começar jogo. Nos últimos tempos eu defendo, antes até do Cudê, o aproveitamento do D'Alessandro durante jogos, com ele vendo o time jogar, e ele tem boa leitura, e entrando com a capacidade física total dele contra adversários já desgastados. Só que não tá dando, o Inter tá correndo muito atrás, o D'Alessandro já vai ter que entrar antes, se desgastar, e eu até digo mais, daqui a pouco o D'Alessandro pode não ter condições nem para 45 minutos. Com as 5 substituições não existe nenhum pecado mortal. Se o D'Alessandro chega lá, dá o seu recado em 40 minutos e começa a mostrar, óbvio que o gringo não vai querer sair do jogo. Mas se tiver que tirar, tira. Hoje em dia, os técnicos não estão usando o expediente de fazer substituição antes do primeiro tempo. Eu acho que eles podiam fazer isso com 5 substituições. O Cudê não faz as 5 substituições nunca. Eu quero cometer um exagero aqui que é apenas para caracterizar o que o D'Alessandro pode ainda apresentar no time do Inter. Aos 39 anos e depois de 12 anos no Inter, a gente ainda debate a presença do D'Alessandro ou no time titular ou ao menos tendo que ser mais aproveitado. Até os últimos jogos ele vinha sendo aproveitado por 5, 10, quando era aproveitado dentro de um cenário de poder fazer 5 trocas. Poxa, e há tanto tempo a gente discute, o D'Alessandro tem que jogar aos 39 anos. E o exagero que eu quero dizer é o seguinte: nós só não iremos mais debater o D'Alessandro no time titular do Inter quando o Inter trouxer
mas é até meio óbvio isso, alguém que seja melhor que o D'Alessandro para a função dele. Quando o Inter trouxer o Di Maria, aí tá o exagero, aí o D'Alessandro não vai ser mais pauta. É que quando o D'Alessandro é preterido pro Marcos Guilherme, para a dobradinha Musto e Lindoso, ou pro Camilo em outras temporadas, ou pro Sarrafiore, que o Inter apostou que poderia estar ali o novo 10 do Inter a médio e longo prazo, o D'Alessandro tem que jogar. Olha, eu até acho que não necessariamente como titular, mas olha, ou com até essas 5 trocas Galhardo, ou até pro Thiago Galhardo naquela posição. Não pode, o Thiago Galhardo não é, já se viu, não é daquela posição. Sim, o Abel Hernandes fez mal ao Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo estava fazendo um monte de gol, explicou lá no Bem Amigos o que ele fazia, que ele olhava o posicionamento do Guerreiro, onde é que o Guerreiro ficava, quantos metros o Guerreiro ficava do gol, quantos toques ele tinha que dar na bola, qual era a distância exata para o gol, para nessa função se destacar como grande jogador do Inter na temporada. Ontem ele fez um gol de pênalti, mas ele está mais longe do gol. E o D'Alessandro, Zé e companheiros, colegas, é meia, né? Quando ele entra como atacante, que era o que o Cudê vinha insistindo, bom, aí ele não rende mesmo. E aí entra um outro elemento, né? Além da qualidade técnica e na comparação com esses outros jogadores que você trazia, o Marcos Guilherme, o Thiago Galhardo ali na posição errada, trazida pelo Zé, entra essa questão da característica. Se tanto se reclama, né, que não tem o chamado camisa 10 à disposição, não tem meia clássico, pensador ali no meio campo, o Inter tem, né? Então o Inter não está se discutindo aqui um grande volante, um atacante pelo lado, posições que tem de sobra para os treinadores. Não, além da qualidade técnica, o que se discute também é a característica que é rara num grupo hoje no futebol brasileiro. O perigo que tem, esse desgaste físico, né, Simon, é o seguinte, um jogo que começa no 0-0 com o D'Alessandro em campo, ele vai ser marcado por jogadores, por vezes de grande qualidade, outras vezes nem tanto, mas por jogadores que estarão em melhor condicionamento físico do que ele, pela questão da idade. Então o início de um jogo é um início em que todos estão de tanque cheio, e o tanque cheio do D'Alessandro é um tanque com menos capacidade. Isso é que eu vejo às vezes como um prejuízo que o Inter possa ter. É o D'Alessandro não conseguir jogar, não é não querer jogar ou não... Não, ele pode, ele é melhor que todo mundo, praticamente. Mas ele vai ser marcado, o adversário sabe disso. Se ele conseguir anular o D'Alessandro, fazer uma marcação que impeça as jogadas de início de jogo, com um marcador que tenha capacidade plena física, ele vai acabar liquidando o Inter como um todo, porque ali na frente, aos 45 minutos, aí o D'Alessandro tem a técnica, mas já não tem a capacidade física. Então essa que eu acho que é a preocupação do técnico quando vai colocá-lo em campo desde o início. É fazer com que ele faça um enfrentamento com alguém que é muito superior fisicamente a ele. E a própria adaptação aos companheiros, os companheiros às vezes não entendem o D'Alessandro de início de jogo, é preciso talvez ele entender os companheiros, tem que jogar assim, porque se eu jogar o natural eu estou na frente deles, eles não vão estar entendendo, e isso ele faz, essa leitura ele sabe fazer muito bem fora de campo. E o D'Alessandro... Pode sair. Eu confesso que eu entendo essa estratégia de colocar o D'Alessandro no segundo tempo, ou então no decorrer das partidas, mas eu acho que daí sim o técnico Cudê tem que entender e colocá-lo cada vez com maior frequência, assiduidade, por conta da capacidade técnica que ainda se sobressai em relação a não só aos companheiros, mas aos adversários. O D'Alessandro é o jogador que ainda consegue fazer algo diferente, mesmo aos 39 anos e sem a capacidade física que tinha em outras ocasiões. Mas o Cudê tem utilizado pouco. O D'Alessandro, se a gente pegar o recorte do Cudê no Inter, o Cudê tem 36 partidas comandando o clube. E o D'Alessandro tem apenas 24 utilizações, 11 como titular. Então é ainda um número inferior. Dá para dizer um cálculo por cima que ele tem 66% das aparições com o Cudê. Isso é pouco, é baixo. O D'Alessandro pode render mais. E eu entendo que enfrentar os adversários já cansados numa partida pode ser benéfico pro D'Alessandro por essa capacidade física inferior, mas acho que ele tem que ser mais utilizado por mais tempo e também em mais partidas por parte da comissão técnica. Daqui a pouco, viu, Debona, eu tenho novidade sobre Damian Musto e se ele fica ou não pro próximo ano. Qual foi o jogador que eu falei que o Inter teria que trazer para ser melhor que o D'Alessandro? Di Maria.
Eu achei que eu pudesse ter cometido o equívoco de ter dito Messi, não precisa ser tanto, né? Não, mas é o Di Maria. O Messi não é da função ali, não ia dar certo. Joga pela direita. Debona e amigos, eu acredito que o D'Alessandro ele é pouco utilizado pelo Cudê, muito mais por uma questão tática do que física. O D'Alessandro é um meia que preferencialmente atua de forma centralizada. No esquema do Grêmio seria na função do Jean-Pierre, por exemplo, no esquema anterior do Grêmio. No Inter, não existe essa figura. O Cudê tem como cláusula pétrea do seu trabalho o uso do esquema 4-1-3-2, ou seja, tem um primeiro volante à frente da zaga e uma linha de 3 meio-campistas em que os 3 precisam correr muito, se movimentar muito, ter compromisso com a marcação e ao mesmo tempo com criar jogadas. Nesse caso, o D'Alessandro teria que jogar pelo lado, seja na direita, seja pela esquerda, mas teria que ajudar o lateral, voltar para marcar, uma intensidade que ele de fato teria mais dificuldade agora. Então, para o Cudê, o D'Alessandro é um atacante. Quando o D'Alessandro joga, na maioria das vezes, ele joga na função do Thiago Galhardo, por exemplo. E não é a função preferencial dele. Por essa razão, a meu ver, é que o Cudê prefere colocar o D'Alessandro no banco e utilizar outros jogadores. Porque no ataque, o D'Alessandro é lento hoje em dia para ser o atacante de criar contra-ataque e definir, e no meio-campo ele não tem essa intensidade para marcar e armar ao mesmo tempo. Então ele fica sem função. Por isso que o Cudê prefere colocar o D'Alessandro no segundo tempo, quando o jogo deu uma embaralhada, e colocar o D'Alessandro nessas funções não teria tanto problema. Tá perfeito, é exatamente isso. Essa questão tática ela é perfeita. Agora, o Cudê pode daqui a pouco entender que às vezes em que o D'Alessandro entrou sendo meia centralizado numa eventual mudança de jeito de jogar, o time dele melhorou. Passou a ter mais a bola, passou a ter mais atacante pifado. O Cudê tem que ser adepto da poesia rimada. Sai a tática e entra a prática. Entra a técnica. Na prática, ele tem que ser prático, ele tem que ver que a tática, a estratégia dele precisa ser, eu não vou dizer mudada, porque o cara tem convicções, ele tem, eu não quero estar aqui trocando a convicção do técnico, ele tem um elenco, mas tem algumas coisas que saltam aos olhos que na hora da prática, aquela teoria que ele defende e implanta, ou tenta implantar, ela não funciona. Então dá uma alteradinha, e nisso aí, para mim, o grande mestre contemporâneo que a gente tem é o Tite, que alterou seus esquemas ao decorrer da carreira e foi ganhando um título em cima do outro, com formações diferentes de acordo com os seus elencos. Então o Cudê, eu acho que ele está muito arraigado a isso, é aquela coisa do o Bruno Fux ter sido titular por decreto, porque a diretoria queria vender e porque ele que achava que o Bruno Fux saía jogando. Prestem atenção no desempenho do Moledo, naquilo que é uma saída de jogo. Não tem ficado, não deve nada ao que fazia o garoto Bruno Fux, que foi colocado numa situação que talvez ele não pudesse suportar, muito verde ainda. Ele saiu do Inter sem que o Colorado vá ter saudades do Bruno Fux. E eu não estou aqui dizendo que ele é mau jogador, quem sabe a gente tem um zagueiro de seleção no futuro brilhando na Europa. Mas aqui no Inter ele não contribuiu em nada mais do que o antigo titular fazia. E isso não é bom pro garoto. É que tu coloca na balança, né, Zé Rodrigo? Olha, o que é mais importante? Ter o cara que é mais zagueiro ou o cara que tem mais condições de sair jogando? E aí as últimas 2 partidas mostram, olha, é melhor ter o cara que é mais zagueiro. Porque aí a proteção, e aí vale chance de tomar gol, o teu companheiro de zaga vai jogar mais. E aí vale a frase trazida pelo Zé Alberto, né, Debona? Aí sai a tática, entra a prática. Né? Porque com a saída de bola com qualidade, que eu acho que é interessante também, e até bonito a gente ver um jogo em que o time tem a capacidade de começar uma produção desde o campo de defesa. Só que na prática, o Inter levou gol do Bahia por erro de saída de bola, de zagueiro. E na prática o Moledo entrou e foi muito bem quando entrou. E aí a bola já não chegava com tanta facilidade dentro da área do Inter. Então, bom, aí dá um tempo, né? Aí mude-se até que se desenvolva com mais tempo, com mais calma, aquilo que é a ideia principal do treinador. O que é um detalhe que eu acho interessante, Rodrigo, o que você até mencionou anteriormente,
em relação ao trabalho do Kudê. Para mim, o Kudê segue sendo um extraordinário técnico, com muito futuro dentro do Inter, com capacidade, e a gente só cobra tanto o Inter atualmente, porque o Kudê deu mostras de que esse time ainda pode render mais, e ele consegue tirar mais desse time, com níveis de atuação ainda superiores a esses que a gente está vendo recentemente. Só por isso a cobrança está sendo feita no desempenho do Internacional e também nos resultados. Concordo com o Debona que não é um time para ser campeão brasileiro, não tem elenco, mas tem uma capacidade de render mais, e nós já vimos isso com o próprio Kudê. Só que o que me chama a atenção, e essa é a crítica feita, é que nos 6 clássicos ele tem 4 derrotas e 2 empates. E praticamente as armadilhas feitas pelo Renato foram basicamente as mesmas, nesse mesmo esquema, e o Kudê não tem pelo menos outras estratégias para conseguir superar algo que ele já enfrentou na Argentina, que ele não é só o Grêmio que vai fazer isso, os outros clubes já entenderam como é que dá para brecar esse esquema do Kudê, e vão fazer isso com certa frequência. E agora cabe ao Kudê buscar outros sistemas de jogo para mudar isso. Eu acho que essa armadilha ela é muito mais qualidade, é bola mesmo. A gente vê o Grêmio fluindo mais quando do Grenal, tocando mais, sabendo mais o que é, sem contar no peso, né? O Inter parece que tá jogando com um fardo nas costas do Grenal, né? E aí flui mais, até por isso que eu acho que eu vi o Grêmio superior ao jogo de ontem e sentou na vantagem numérica do placar, poderia ter vencido o jogo. Acho que 2 pontos perdidos para o Grêmio ontem pelo contexto que o jogo se apresentou, Rodrigo. Debona, o Renato bom, depois do Rodrigo. O Renato disse na entrevista coletiva ontem, falou sobre a mudança de esquema do 4-2-3-1 com 2 pontas para esse esquema com 3 volantes, e disse que teve um outro esquema que foi treinado na sexta que ele iria colocar no segundo tempo, mas mudou de ideia por conta da expulsão do Musto no Inter. Eu desconfio que ele ia botar um time com 3 zagueiros, mas o que eu quero destacar... Rodrigo, acho que ele falou em 4-1-4-1 num determinado momento da entrevista também. O 4-1-4-1 é o esquema com 3 volantes, O Lucas Silva... Ah, sim, tá, só pela colocação, tá. O Lucas Silva é o 1, tá. Isso. Tá, não são 3 volantes alinhados, entendi. Isso. O Lucas Silva como jogando à frente da zaga, à frente dele os 2 meio-campistas, o Darlan e também o Matheus Henrique, e aí o PP e o Alisson nas beiradas. O que eu desconfio que ele iria fazer era colocar o Rodrigues fechando 3 zagueiros. Mas é uma mera impressão. O que eu coloco como importante é que o Renato está diversificando o repertório tático do Grêmio. O Grêmio está treinado hoje para jogar no 4-2-3-1, treinado para jogar com 3 volantes e treinado num outro esquema que o Renato ainda não revelou, pode ou não ser 3 zagueiros. O Inter, ele só tem o mesmo esquema que é esse esquema do Kudê, com o primeiro volante que busca a bola atrás dos zagueiros, a linha de 3 meio-campistas, um centralizado e 2 pelos lados, e 2 atacantes com os laterais com liberdade para agir. E eu concordo plenamente com o que disse o Simon. É um esquema que os adversários sabem como vai jogar. E seria bom, a meu ver, o Kudê treinar também outras formas de jogar para o time ter mais repertório. Eu concordo com o que os colegas falaram, que o Kudê é um treinador muito bom mesmo. Acho que ele tem tudo para fazer um grande trabalho no futebol brasileiro. Tem só 2 características dele que me incomodam. Primeiro, essa insistência em um esquema só. E segundo, o fato de ele reclamar muito do grupo que é curto, das limitações, que disseram que ia ser um super time, mas não estão contratando, o gramado. Na Argentina ele não tinha essa condição tão maravilhosa assim em comparação com o Brasil, né, pessoal? São só esses 2 pontos, mas no geral é um grande treinador sem dúvida alguma. 1h36, está lá no dicionário, pessoa que repete o que já havia feito, comete novamente o mesmo erro, que é reincidente. Mas eu achei, isso tudo é um Musto, né, no contexto de expulsões, Simon. Mas, olha, a atitude dele de chamar a responsabilidade, de ir ao público, dizer, eu quero falar sobre isso e tentar ao menos se justificar, eu acho que isso até foi interessante por parte do jogador, que de novo deixou o time na mão com um a menos, hein, Simon? É louvável, pelo menos, que ele deu a cara a tapa para se manifestar, né, Debona? A gente vê tantas vezes alguns jogadores e outras pessoas que transitam nesse meio do futebol se esconderem em momentos
como esses. O Musto, ele deu a cara a tapa, se manifestou, e eu lembro também, lembra aquela indefinição, vai ter aquela rodada dia 15 de março, já com os portões fechados, o Musto se manifestou, por conta da pandemia ele não queria jogar. É um jogador com certo entendimento. E eu acho louvável, pelo menos, esse tipo de atitude dele. Eu até não vi intenção dele em querer machucar o Diego Souza, mas era lance para expulsão, sim. Até o próprio Jory acabou reafirmando isso ontem na transmissão. Deixa eu citar alguns pontos, porque eu fui buscar alguns detalhes. Tá lá em GZH os 3 motivos que podem impedir o Inter de renovar com o Musto para 2021. E, em paralelo, eu recebi uma ligação de uma pessoa que transita no futebol, principalmente do Inter, para falar sobre o Musto. Já existia uma convicção no Beira-Rio que o Lindoso é um jogador superior em qualidade técnica e de rendimento nesse formato de jogo do Inter. Pois bem, a utilização do Musto ontem se deve à incapacidade física do Lindoso para atuar, já que estava desgastado. O Cudê citou isso ontem na coletiva, e o Johnny estar lesionado. O Inter já não tinha certeza que permaneceria com o Musto. Depois do que aconteceu ontem, é praticamente certo que ele não vai ficar para 2021. Até por conta dessa questão do Cudê já entender que o Lindoso é mais jogador que ele. O Dourado também está para voltar. Então, são todos esses elementos. Não bastasse tudo isso, o Inter teria que pagar uma quantia ao Huesca da Espanha. Então, são todos os elementos que devem fazer que o Musto saia do Beira-Rio no dia 31 de dezembro. Não deve nem fechar toda a temporada de 2020 no Beira-Rio. E tem também a possibilidade, se quiser, de reconduzir o Zé Gabriel à condição de volante, que ele já era a posição de origem. Agora, eu vou falar uma coisa aqui, por favor. Os nossos ouvintes não tomem isso por xenofobia, até porque eu jamais faria isso, e jamais faria isso com alguém que eu gosto tanto como são os argentinos. Mas vocês notaram a coincidência que tem, e eu vou citar mais casos, que é para ficar a coisa bem... Os jogadores argentinos de marcação, eles têm um jeito de jogar em que eles consideram naturais coisas que não são naturais do futebol e que são faltosas. O que o Musto fez ontem, e a declaração dele, a maneira como ele falou, ele foi autêntico. É que na Argentina fazer o que ele fez é uma coisa de antes do VAR, aliás, acho que é da pré-história do futebol. Eles fazem aquilo com a maior naturalidade do mundo. Para ficar ainda no Inter, o Cuesta é um jogador que ele, digamos que os melhores momentos do Cuesta agora, eles coincidem com a perda de alguns costumes ruins que o Cuesta tinha. Lembra da história do Cuesta jogava deitado? Jogava deitado. Carrinho a toda hora na frente da área. Carrinho, né? A toda hora. Eles consideram normal isso, porque o futebol argentino permite isso. Se quisermos ir pro lado do Grêmio, o Kahneman, que pra mim, durante um tempo eu dizia, olha, o Kahneman é melhor que tá melhor que o Jeromel. O Kahneman tem isso. O Kahneman tem isso, aquela coisa do empurrão, da puxada. Braço aberto. Tem muito braço aberto, tem muito isso. Então, esses jogadores, cito esses 3 que estão jogando, eu teria um outro exemplo que eu me lembro que jogou no Grêmio, e eu acompanhei bastante no Grêmio, ele não jogou nada, e foi um jogador campeão do mundo e importante no título, que foi o Schiavi, quando esteve no Grêmio. O Schiavi no Grêmio, ele era muito mais preocupado em jogar sujo do que propriamente em jogar bola. E por isso ele acabou ficando no banco de reservas pro Teco com todo o merecimento. Há quem reclame até hoje que o Mano Menezes errou não botar o Schiavi de titular na final da Libertadores. Olha pelo que ele jogava no Grêmio. Uma vez ele tomou um balaio de bola do Anderson Catatal do Esportivo, que foi um negócio humilhante. Mas o que o Schiavi fazia? O Schiavi jogava sujo. Isso com VAR não dá para fazer. Não dá para fazer. O Musto, ontem, o que eu fiz, não foi natural. Não foi natural. Mas isso tem muito a ver com o estilo na Argentina. Porque aí vamos pro outro lado. Tu vê o Jeromel fazer isso? A coisa mais fora da curva que se viu do Jeromel foi aquela entrada que ele deu no Cristiano Ronaldo na final do Mundial Interclubes. Aquilo fugiu do padrão Jeromel. Nunca mais ele fez algo parecido com aquilo. Tu vê o Rodrigo Moledo fazer isso, por exemplo? Da maneira constante como fazem os argentinos? Não faz também. Outros zagueiros, outros jogadores de posição, da mesma posição, pega os volantes marcadores, eles não fazem isso. Então tem um pouco a ver com essa cultura muito ruim, na minha opinião, dos argentinos de encarar com naturalidade coisas que são faltosas e por vezes violentas no futebol. 1h42, Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Leonardo Acosta.
Zé Alberto foi cheio de cuidado, foi polido. Eu vou na linha da provocação, mas com um tom de brincadeira, claro. Depois do VAR, a Argentina nunca mais vai ganhar uma Copa do Mundo. Aliás, a de 86 não teria levado com o gol de mão. Mas antes mesmo da chegada do VAR, faz tempo que a Argentina não ganha nada, né? E a de 78, nossa senhora! O Rodrigo Oliveira, o empate para o Grêmio, que mantém essa invencibilidade sobre o Inter, mas que no Campeonato Brasileiro está lá em 15º, foi para o 8º empate. Eu até acho que o Renato sempre ele prepara o discurso da coletiva, sobretudo agora que as perguntas nas entrevistas do Grêmio elas são gravadas. Então o Renato vai lá, se prepara, vou responder o seguinte. Então ele preparou o discurso da decolagem, tanto que ele fala a palavra decolagem umas 15 vezes na entrevista coletiva. O que ficou mais da avaliação do Grêmio no empate, do momento do Grêmio no Campeonato Brasileiro, do termo decolagem? Até ontem o Renato não falou muito da questão que eu acho que por vezes vale para o Renato, para o Paulo Luz, para os dirigentes do Inter, do Grêmio, de outros clubes, que após a derrota lá para o Atlético Mineiro, aquele no sentido de é o preço que se paga por jogar 3 competições. Eu acho que isso é duvidar da inteligência do torcedor, como se jogar 3 competições fosse um problema no futebol brasileiro. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, hein, Rodrigo? O Renato, nas entrevistas coletivas, e isso é um mérito, o que eu vou dizer, ele tem o dom de proteger o grupo do Grêmio. Mesmo que, para isso, ele tenha que distorcer alguns fatos, e não que seja o caso de ontem, mas em outras situações sim, criar uma realidade paralela. Falar de um jogo que ele não viu para defender o grupo. Isso tem efeito porque os jogadores sempre jogam por ele e isso pega muito bem para os atletas. Eles sentem essa lealdade ao Renato. No caso de ontem, ele não criou uma realidade paralela, mas ele falou dos desfalques, das trocas de atletas que o Grêmio teve. Hoje, o Grêmio tem 3 titulares fora. O Jean-Pierre por lesão, o Jeromel e o Kahneman com Covid. É isso. Não tem mais do que isso. E, claro, o Grêmio, por um período, teve uma onda de desfalques muito grande, mas agora a dupla de zaga, que realmente é espetacular, e o Jean-Pierre, que em muitos momentos o Renato não demonstrou ter ele como a principal referência no conceito dele. E creio eu que o Renato aposta muito nessa decolagem, porque em pouco tempo o Grêmio vai ter todo mundo à disposição se não ocorrerem novos problemas. O Maicon não jogou ontem, mas já está disponível, deve começar contra o Coritiba, e o Jeromel e o Kahneman, considerando o que vem sendo o prazo médio de retorno dos atletas que testam positivo, eles devem ficar fora contra o Coritiba e já são dúvidas para o jogo contra o Santos no final de semana. E aí, se não jogarem, voltam já contra o Botafogo no dia 14. O Jean-Pierre ainda tem Covid e mais a recuperação da forma física, pode ficar mais uns 4 jogos fora. Mas nos 2 jogos finais do primeiro turno, se não houver problemas novos, o Grêmio vai ter todo mundo à disposição. Talvez seja por isso que o Renato aposta com tanta convicção que o Grêmio vai decolar até o final do turno. É possível essa melhora do Grêmio ocorrer para confirmar a projeção feita pelo Renato, agora tendo, acho que o Lucas Silva se afirmando de novo como titular, com essas voltas do Maicon, a dupla de zaga que ali na frente vai voltar também? Eu ainda acho que falta gente para dar ritmo no meio-campo, viu? Para dar ritmo, não, para fazer o time fazer uma pequena ligação. Não precisa ser o maior articulador da história, mas alguém para fazer medianamente uma articulação de meio-campo com a linha de frente, seja de atacantes ou também de meias que chegam. Isso é que está faltando no Grêmio. A figura do meia, que seria o Jean-Pierre, e que não está sendo ninguém. Para mim, o problema do Grêmio está aí. O Grêmio precisa dar mais velocidade. Sou pena, e o Duda Garbi é o cara que tem usado até algumas figuras bacanas, assim, olha, bem-vindo a 2013. Aquele Grêmio de 2013 do Renato foi o Grêmio que jogou mais feio em todas as administrações do Renato Portaluppi no Grêmio. E os resultados eram, por vezes, até enganosos dentro de uma estratégia, aquela de jogar por uma bola.
Eu não queria ver o Grêmio voltar a jogar assim, até porque aquilo fazia parte de uma passagem do Renato. Hoje, esta passagem do Renato, que já é longa, que já é bacana ser tão duradoura, ela não pode andar para trás. E em termos de qualidade de futebol e de resultados, ela está andando para trás. O Grêmio que jogava bonito, que jogava bem, esse foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Copa Libertadores, campeão da Recopa. Esse Grêmio que está jogando por uma bola, ele foi campeão gaúcho do ano passado nos pênaltis e até ainda jogava, digamos que um pouco mais parecido com o antigo, e esse ano ganhou um campeonato gaúcho com derrota na final. E tá faltando título, peso, e no Brasileirão tá numa distância que a gente não vê rendimento, e tem aí Libertadores. Esse Grêmio do ano passado pra cá levou 5 do Flamengo. Sabe? Isso é que angustia, e eu entendo o que o Duda Garbi diz. Caiu pro Atlético Paranaense com uma vantagem enorme. Com uma vantagem indestrutível, o Grêmio conseguiu destruir. Então, o ano do Grêmio, e tem pela primeira vez o torcedor indo para as entrevistas coletivas, que agora são com um chat, com o torcedor podendo ver a entrevista do Renato no canal oficial do Grêmio e poder dar a sua opinião. Nunca se falou tanto em saída do Renato. Eu acho que isso aí não faz justiça ao trabalho do Renato. Não é que não faça justiça, mas não é condizente com o trabalho do Renato nesta passagem. Ele montou o melhor time do Brasil. E se pegar na média dos últimos 5 anos, talvez o Grêmio ainda continue sendo o melhor time, mas pelo que fez e não pelo que está fazendo. Então, eu acho que o Grêmio precisa de peças que permitam ao Renato não desvirtuar tanto aquele modelo que foi o modelo de maior sucesso que ele teve no Grêmio. Eu acho que o problema do Grêmio, Debona, é onde pode chegar. E eu até acho que vai decolar em desempenho, vai decolar em tabela, vai melhorar em relação àquilo. Não é o lugar do Grêmio hoje na tabela no Campeonato Brasileiro. Mas o problema é esse. E aí é nesse contexto que eu coloco, falei na abertura, que o Grenal foi bom para os dois, ou não foi ruim. Porque o Inter, embora não tenha conseguido uma vitória, fez um gol, e concordo com o Zé Alberto, isso foi importante, e o Inter se recuperou dentro de um jogo que estava totalmente contra ele. O Grêmio tinha todo um controle até emocional da partida. Só que para o Inter, aí fechando a conta, são 2 pontos em 12, ficou para trás, não conseguiu recuperar contra Grêmio e São Paulo os pontos perdidos para Fortaleza e Goiás. Agora, do ponto de vista do Grêmio, não é ruim o empate no Grenal, porque aumenta a série, o torcedor valoriza demais isso, o Grêmio aumenta a sua invencibilidade nesse confronto direto no Clássico, mas no Campeonato Brasileiro, Debona, o Grêmio só ganhou uma em casa, lá na primeira rodada contra o Fluminense. Então, para o Grêmio ontem, a análise do resultado é de que empatou em casa mais uma vez, perdeu 2 pontos de novo. Isso, e se o Atlético Mineiro vencer hoje, ele abre 13, Debona, 13 pontos em relação ao Grêmio e com o mesmo número de jogos. Porque independente daquele jogo atrasado contra o Goiás, o Atlético também tem jogo atrasado. Pode botar 13 mais 1, né? Porque o número de empates do Grêmio, se chegar em igualdade, não adianta nada. O número de vitórias vai ser sempre a favor dos outros. Já teve um confronto direto, ou seja, o Grêmio só tem um confronto mais com o Atlético para fazer essa conta também, né? Que é o confronto direto para poder buscar. Então, acho que esse é o problema do Grêmio. E tudo indica que o Grêmio seguirá preservando titulares eventualmente no Brasileiro em função das Copas. Copa do Brasil e da Libertadores. E aí eu separo. Eu acho que o Grêmio tem sim, claro, toda a condição de brigar por essas competições. Mas o problema é do Campeonato Brasileiro. Decolar para o G6, decolar para o G4, acho perfeitamente possível. E olha, acho até provável que o cenário final do Grêmio na tabela do Brasileiro seja muito mais próximo dessa turma da frente do que onde está agora. Mas o título que é o problema. Esse acho que não pega mais. É que se não decolar, né? Se for ao contrário da decolagem, aí é cenário de rebaixamento, porque o Grêmio está ali a 2 pontos, né? 2 pontos, se eu não estou enganado, da zona do rebaixamento. É que eu, do alto dos meus conhecimentos aeronáuticos, é o seguinte, tu pode decolar e voar rasante, e com altitude de 5.000 pés. Isso aí dá 5.000 pés, dá 1.500 metros de altura. É isso, né? 3 por aí. Ou então tu pode decolar com 10.000 pés, 12.000 pés. Aí sim, aí é voo de cruzeiro. Aí é outra coisa. Aí é o Grêmio chegar onde chegou. Eu não vejo o Grêmio no brasileiro
o Grêmio fazer um voo nesse ano de chegar no G4 com a naturalidade que chegou no ano passado. No ano passado o Grêmio foi numa decolagem de voo médio até a hora em que caiu fora da Libertadores e do campeonato da Copa do Brasil. Quando caiu fora, ele pegou, deu aceleração no motor e simplesmente mudou de altitude. E foi lá e classificou-se com uma naturalidade, só não ia pegar o Flamengo porque o Flamengo era imbuscável naquele momento. Esse ano eu não vejo essa condição, não vejo mesmo ano passado. Vocês lembram bem como é que o Grêmio conquistou a vaga nas últimas rodadas? Quem foram grandes jogadores do Grêmio numa estratégia que o Renato montou porque não tinha centroavante e o Jean-Pierre que estava machucado já? PP. Diego Tardelli, PP, mas tinha Everton, já começa por aí. Tinha Everton, tinha Diego Tardelli, que naquele momento jogou bem, e é um cara o potencial do Diego Tardelli a gente não discute. O que ele jogou no Grêmio é que foi ruim. Mas naquele momento ele funcionou numa dobrada, olha só, com o Luciano, esse mesmo que foi pro São Paulo, e que no Grêmio teve aquele bom momento de, acho que foi 1 mês ou 2, suficiente para botar o Grêmio no G4. Eu me lembro muito bem, me chamou muito a atenção que a temporada seguinte, que era desse ano, não reproduziu nunca aquilo que eles jogaram no final do ano passado. Nesse ano eu não vejo nem essa alternativa para o Grêmio crescer na parada. A gente fala do potencial do Grêmio que não está se confirmando. Na linguagem aeronáutica do Zé Alberto. Voo de cruzeiro não é uma boa referência nesse momento para ser usada no futebol. Cruzeiro atualmente tá para submarino, tá mais para submarino, é verdade. Tem que ser voo de Atlético Mineiro. Pois por aí. Voo de galo. Exatamente. A gente fala do potencial do Grêmio, que é um potencial, e quando o campeonato iria começar, a gente dizia candidatos ao título. O Grêmio estava entre os 4, naturalmente. Nós falamos há pouco sobre o Inter reencontrar o melhor futebol, aquele que ele já apresentou. Talvez vamos discutir a força do grupo do Inter, se é para brigar por título ou não. Eu acho que para ser campeão não, mas vai ter que brigar lá na ponta de cima. O Atlético Mineiro tem mais qualidade, tem mais elenco. O Flamengo indiscutivelmente, o Palmeiras daquele jeito, Palmeiras precisando jogar mais, mas já numa semana de goleada na Libertadores. Talvez os 5-0 não caracterizem exatamente o que foi a atuação, porque o adversário era muito ruim, o Bolívar. Ontem ganhou, tá chegando, já tá com a pontuação do Inter, tá em terceiro com pontuação de vice-líder. Olha, sabe qual é o time que eu tenho mais gostado de ver jogar do ponto de vista ataca bem, defende bem, apesar das suas limitações de recursos técnicos e de elenco? O Santos do Cuca. O Fortaleza do Rogério. Bom. O Santos do Cuca eu tenho gostado. Encaixadinho. O Santos tomou uma traulitada agora que é uma coisa complicada, que é a lesão do Sanches, né? O Sanches teve problema no joelho, lesão grave, para na temporada, e é muito delicada a situação envolvendo o Raniel, atacante que foi transferido agora para um hospital de São Paulo, ele estava internado em Goiânia. Essa questão que não há uma confirmação, mas os médicos admitem que esteja relacionado à Covid, porque ele foi infectado pela doença, que é a trombose venosa, né? O jogador Raniel, delicadíssima a situação dele. Não há uma atualização recente, a notícia mais recente é justamente a transferência de hospital de Goiânia para São Paulo. Não há uma confirmação da causa, mas os médicos sim acreditam, não descartam que ela possa ter relação com a Covid-19. Uma das consequências da Covid. 1h55, ao que tudo indica, próximo time do Cavani, o Manchester United, está tomando 5-1 do Tottenham. 5-1. O Cavani tá vendo, hein? E aí os gremistas vão para a rede social e dizem o seguinte: dá tempo de voltar, Cavani. 5-1. São 2 anos de contrato, né? O que está se comentando. 2. Então são 2 anos de espera. A regressiva começa agora vem aí 2022. E vai para 35, Copa, né? Mas não é o Cavani, né? Aí baixa o custo também. Sim, baixa o custo. Ele cumpre aquele planejamento dele, né? Olha, eu vou aguardar até o dia 5. No dia 3 vem a notícia que ele estaria acertado com o Manchester. Ainda não há oficialização. E aquela ideia de se manter na Europa como prioridade, porque ele tem a ambição ainda da Copa do Mundo de 2022, chegar bem nessa Copa do Mundo. E vai para
para um gigante do futebol europeu, que eu repito, está tomando 5-1. O jogo das 11 da manhã do Campeonato Brasileiro, para quem gosta de apostar, né, um Botafogo Fluminense, eu acho que muita gente... tem cara de 1-1. Foi 1-1. O Fred marcou para o Fluminense, não foi dado gol contra, né? Foi um bate na área do Kevin, né? Tem que ver agora o que o Daronco vai botar na súmula agora, porque na hora ele botou do Kevin. Botou gol contra do Kevin. O Fred até pediu no ar, na TV, pô, tô de aniversário, bota pra mim, Daronco, eu tava na jogada, o gol foi meu, mas não foi isso que o Daronco no primeiro momento botou. Debona, eu sei que tá chegando a hora do intervalo, e eu quero o seguinte, alguns minutinhos depois, na volta, dedicados à minha equipe do coração que está se apresentando a partir de hoje, e que começa uma pequena competição a partir da semana que vem, chamada Copa do Mundo, tá? Não, tava aqui, tá anotado aqui. Aliás, o Alisson foi cortado e o Ederson foi chamado pelo Tite, né, Zé? Para a gente falar mais sobre isso. Já tinha a perda do Gabriel Jesus com a troca pelo Matheus Cunha. Sexta-feira, volta a eliminatória para a seleção brasileira, joga em São Paulo contra a Bolívia. Tem jogo na sexta e tem jogo na terça-feira. Vamos falar, claro, de seleção brasileira. Novo laboratório Unimed, unidade Gravataí, Unimed cuidar de você, esse é o plano. Conquistar vem de dentro e para fazer isso com conforto, leveza e estilo, conte com a Calçados Pegada. Conheça a nova coleção nas nossas redes sociais, Pegada, a marca da conquista. Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor para sua mesa. Experimente. Hexacampeã, rede de farmácia São João, é top of mind pelo 6º ano consecutivo. A marca é a mais lembrada pelos gaúchos e uma das 5 maiores marcas do estado. ProJardim Steel, o curso de jardinagem online gratuito. Cadastre-se em jardindasideias.com.br/projardim e aproveite. Quer garantir maior produtividade na sua propriedade rural? Conheça os implementos agrícolas da São José Industrial. Alta performance no campo a preço justo. Eu falei São José Industrial. Gaúchos na Série D do Campeonato Brasileiro. 3 da tarde tem o jogo do Pelotas contra o Joinville na Boca do Lobo. 3 da tarde no Estádio Centenário em Caxias. Tem o Caxias contra o São Luís de Juí. Gaúchos na Série D. Ontem, na estreia de China Balbino, o São José ganhou do Ipiranga, Série C 2-0. O Brasil de Pelotas na Série B foi derrotado ontem em casa no Bento Freitas para Chapecoense por 1-0. E o Juventude, lá em Campinas, ganhou da Ponte Preta por 3-1. O Juventude está no G4 da Série B. Grande campanha do Juventude do técnico Pintado. Notícia na hora certa, vem aí, a gente já volta. Vamos até as 2h30 com o Sala de Domingo. E 5, estamos de volta. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Conquistar vem de dentro, Calçados Pegada, marca da conquista. Falar em pegada, quem é que foi eleito o craque do jogo no Grenal ontem, hein? Um para cada lado, foi isso, né? No Grêmio e Marcelo Lomba no Inter. E eu fiz uma... Cortou quem no Grêmio? PP. Quem no Grêmio? PP. PP. E eu fiz uma menção honrosa no Inter ao Heitor. Boa. Olha só, me alerta aqui o nosso sempre ouvinte de todas as horas, da linda e bela Nova Petrópolis, o Gerson Fábio Holtz, que vitória do Bahia e do Coritiba coloca o Grêmio no Z4. Eu fui dar uma espiada na tabela aqui e, de fato, o Bahia, que está imediatamente atrás do Grêmio em 16º, se ganhar vai a 15, passa o Grêmio que tem 14. E se o Coritiba, que está na zona do rebaixamento em 19º, ganhar, vai a 14. E ele já tem uma vitória a mais que o Grêmio. Olha o que é a situação de ter 2 vitórias só no campeonato. Só o Botafogo tem menos vitórias que o Grêmio, que tem só uma. E aí o Coritiba iria a 14, com 4 vitórias, também passaria o Grêmio. Ambos... Bahia e Coritiba jogam em casa. Até acho que nenhum ganha, mas enfim. Não, acho que o Bahia e o Sport pode ganhar, é que vai muito mal o Bahia com o Mano, né? E o Coritiba joga em casa, joga no Couto Pereira contra o São Paulo. Mas e se é o os próximo adversário. O Grêmio, Coritiba, né? É o próximo Isso. adversário do Grêmio, quarta-feira.
Se os mandantes ganharem, o Grêmio vai para a zona do rebaixamento. O Botafogo poderia empatar em pontos com o Grêmio, mas ficaria atrás em vitórias, empatou com o Fluminense no jogo das 11 horas da manhã. Rapidamente eu falei dos jogos dos gaúchos na B, C e D. Destaque hoje para o Pelotas contra o Joinville, o Caxias 100% contra o São Luís. Na D, o China Balbino estreou vencendo ontem com o São José. Agora a campanha do Juventude, hein? Eu vi parte desse jogo ontem. Primeiro tempo o goleiro do Juventude pegou tudo, mas o Juventude é um time que ele não ganha por acaso, ele sabe o que está fazendo, ele tem potencial, ele tem qualidade, ele tem o Dalberto fazendo a correria e ele tem 2 jogadores que, eu repito, eles sobram na Série B do ponto de vista técnico, que é o Wagner, aquele ex-jogador do Cruzeiro que veio recentemente, e o Renato Cajá, que joga muita bola. E o Juventude ganhou da Ponte ontem por 3-1 e tá no G4, hein? Tá no G4 o Juventude, de grande campanha, aliado para vocês carimbarem Série B, pintado, hein? Com o gol que o Cruzeiro tomou, hein? Não, que acerto da direção do Juventude em trazer o Pintado, né? Cara, eu vi o jogo do Juventude ontem, eu vi uma parte dele, boa parte dele. Ele foi paralelo, foi depois do Grenal, né? Foi depois do Grenal, enquanto a gente tava no balanço, eu participando das entrevistas virtuais do Grêmio, mas eu tava com a TV ligada vendo o jogo do Juventude. É impressionante como o Juventude joga fora de casa com naturalidade. Tudo bem, não tem público, mas o Juventude ele joga igual no Jacone e fora do Jacone. Que coisa impressionante o time do Juventude atuando, a naturalidade com que ele joga, a maturidade com que joga o time do Pintado. Eu acho que o Juventude é candidato sim, porque a Ponte Preta é a Ponte Preta, afinal, é o segundo clube mais antigo do Brasil, né, Leonardo da Costa? Tem que se respeitar. Tem que se respeitar o segundo clube mais antigo do Brasil. Para eles é o primeiro, né? Aliás, já que tu me dá o gancho, parabéns para o Esporte Clube São Paulo, hoje completando 112 anos de vida, dia 4 de outubro, São Paulo de Rio Grande. Então, eu estou muito bem impressionado. E essa liderança, os 3 primeiros da Série B, tem ali muita coisa assim meio gaúcha, porque o Cuiabá é líder, a Chapecoense e tem o Juventude no G4. Isso tem muito a ver com o Rio Grande do Sul. O Mato Grosso, a gente sabe, a colonização tem muito espírito gaúcho, para não dizer que tem muito filho de gaúcho dentro dessa realidade do Cuiabá. E Chapecó, Oeste Catarinense, a mesma coisa. Então, tá bem gaúcha, tá bem gaúcho o G4 da segunda. E o quarto é também um pouco gaúcho, né? Já que é o Paraná, né? É que o Paraná sendo de Curitiba é uma cidade, é uma região já bem mais miscigenada, né? Mas tem, a história do Paraná, ela tem muito a ver com o gaúcho, a começar quando da fusão entre o Pinheiros e o Colorado, o Colorado tinha sido campeão com o Cláudio Duarte de técnico, o Pinheiros teve o Paraná teve o Otacílio durante muito tempo e botando um Paraná muito competitivo nos primeiros anos, era um bom investimento que era feito, então tem uma marca daí no futebol paranaense da capital, do Paraná Clube especialmente, é a marca do Rio Grande do Sul. O Cuiabá, Minelli foi o primeiro técnico da história do Paraná. Não sabia. O primeiro, depois da fusão ali do Paraná. Isso. Isso. Quando juntaram Colorado e Pinheiro. Sabe que o Zé Alberto passou por essa função, produtor de Paulo Roberto Falcão, do Falcão na Gaúcha. E eu me lembro certa vez que eu nunca esqueci essa história. Fui produtor do Falcão também e a gente fez um programa com o Rubens Minelli em determinado momento e ele contou isso. Então, entre as frases do Minelli, que o Minelli dizia que durante 24 anos a seleção brasileira não foi campeã do mundo e quando a seleção não é campeã é porque ela fracassa por se tratar de seleção brasileira. Então, quando questionado sobre não ter tido chance de treinar a seleção, ele disse que não teve chance de fracassar, que era a chance que ele queria, e não de ter o sucesso, porque todos fracassaram naquele momento. Então, o Minelli tinha algumas definições assim, sobre futebol muito forte, mas me chamou a atenção a história dele no comando do Paraná, porque eram 2 clubes médios que estavam se unindo, se juntando, algo totalmente diferente naquele momento no futebol brasileiro. O Colorado, e ele precisava definir o elenco.
o Colorado já era fruto de uma fusão e era o time assim mais popular da classe operária dos ferroviários, e o Pinheiros era um time também vinha de resultado de fusão. O Pinheiros era um clube social fortíssimo e aí de uma camada da população mais privilegiada, e essa foi a fusão que gerou o Paraná Clube, arrojadíssimo. O Minelli foi o primeiro, o Otacílio teve lá, e o Luxemburgo em áureos tempos foi técnico do Paraná. E quando juntaram os dois, claro que todo mundo queria colocar, tinha que ter uma limitação de número de jogadores, né? E todo mundo queria, tinha que fazer uma lista lá com 35, a direção do então Colorado sugeriu 30, do Pinheiro sugeriu 30, e aí não fechava essa conta. Daí o Minelli fez o seguinte, chegou no Paraná, no Colorado, e disse, anota aí 18 jogadores que vocês acham que tem que estar. Não, mas não tem 18, porque aqui a gente tem mais, dá para colocar 30, não sei o que. Não. Eu não estou falando 18 do Colorado, 18 do Pinheiros. Então ele fez um time, uma direção, escolher os jogadores do outro para que pudesse fechar essa conta. Olha só, o Cuiabá, que é o líder da Série B, com sobras, ele tem 28 pontos. Ele abriu 6 do segundo, que é a Chapecoense, e 7 do quinto, que é a Ponte Preta. Então o Cuiabá deve ficar com uma das 4 vagas para jogar a Série A. E esse Cuiabá que ganhou ontem, ele fez o gol aos 49 do segundo tempo contra o Cruzeiro, que é 17º colocado, está na zona do rebaixamento, estaria caindo para a Série C. Quem está atrás do Cruzeiro é o Sampaio Corrêa. Aliás, os dois times vão se enfrentar quinta-feira no Mineirão. Os dois têm 11. Só que o Sampaio Corrêa tem 3 jogos a menos do que o Cruzeiro. Para onde vai o Cruzeiro, hein? O que vai ser do Cruzeiro? O Guarani tem 11 também e é o penúltimo colocado. Se nós considerarmos que o Oeste vai ser o lanterna da Série B, porque o Oeste não ganha jogos, eu não sei mais o que pensar do Cruzeiro, hein, senhores? Eu acho que se escapa ali. Quando eu tenho uma dúvida com relação aos 6 pontos perdidos do Cruzeiro, se há alguma chance de ainda recuperar, porque isso aí poderia mudar tudo ou é algo absolutamente irreversível? Não, porque isso é FIFA, né? Quando o Internacional caiu para a segunda divisão em 2016, eu lembro de ter dito em algum dos espaços nossos na rádio que se existia um manual de como cair para a Série B, o Inter da gestão Vitório Pífero cumpriu à risca o manual e ainda acrescentou algumas páginas novas nesse manual. Pois o Cruzeiro foi lá e fez uma 3ª edição do manual de como cair. Fez tudo que o Inter errou em 2016, foi repetido pelo Cruzeiro com alguns episódios ainda mais sérios. Então, é triste, porque eu tenho muita admiração pelo Cruzeiro como clube, como nação, como torcida, e é uma pena que os torcedores sejam os maiores penalizados por erros de dirigentes. Olha, tem um atropelamento muito forte lá na Inglaterra, em que o Tottenham fez 6-1 no Manchester United. 6-1. Mas Mourinho, hein? Mourinho. Eu ia perguntar, mas vem cá, qual é o time que é treinado pelo Guardiola na Inglaterra, que eu tô meio perdido? É o outro, né? 6-1. E tem jogo ainda. É o Leicester, mais 10, né? 15 minutos. O time do Guardiola é o Leicester, não é? Aí... O Leicester ganhou de 5 outro dia. Aí a direção do Manchester United vai ter como assunto principal o Cavani. O anúncio ou não. Ao longo da semana. E parece que o Alex Telles também. Os dois, Cavani e Alex Telles, podem ir para o Manchester United. Pelo menos era a especulação de agora pela manhã, até por conta do fechamento da janela de amanhã. Vocês sabem que eu sou um homem do cavalo, né? Hoje, por exemplo, tem o final da morfologia do cavalo crioulo lá em Esteio, tá? Aquilo que seria na Expo Inter está acontecendo agora. Eu descobri, o Cavani trocou o cavalo crioulo, que ele cria aqui no Uruguai, que tem no Rio Grande do Sul, ele trocou o cavalo crioulo pelo puro sangue inglês. Ele é um homem do cavalo também. Aliás, por falar em cavalo, em Expo Inter, Zé Alberto, deixa eu
chamar o Eduardo Pinzon, menino de 3 de maio, para trazer informações. O vice-presidente Mourão esteve na Expo Inter. Se eu não estou enganado, ele cumpre a agenda amanhã na Expofeira, que abre lá em Pelotas amanhã. E também para atualizar as últimas informações do estado de saúde do presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Pinzon, boa tarde. Boa tarde, Debona. Boa tarde aos nossos ouvintes. Pois é, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, esteve na Expo Inter em Esteio neste domingo. A visita não estava na agenda oficial de Mourão, que disse ter aproveitado a passagem pelo estado para visitar o evento, considerado a maior feira do agronegócio a céu aberto da América Latina. Mas claro que com esse ano aí está acontecendo de uma maneira bastante restrita e também com transmissões pela internet. Mourão acompanhou a premiação do cavalo crioulo ao lado do governador do estado, Eduardo Leite. Os dois também almoçaram juntos. O vice-presidente também participou da inauguração de uma placa que marca os 50 anos do Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, onde acontece a Expo Inter. Outro destaque, agora indo até os Estados Unidos, os médicos, a equipe médica do presidente Donald Trump disse que ele pode receber alta hospitalar e voltar à Casa Branca na segunda-feira, se continuar a progredir em seu tratamento contra a Covid-19. O médico Sean Conley e sua equipe deram uma entrevista sobre a evolução da doença e o médico afirmou que houve 2 momentos em que o presidente americano Donald Trump teve queda na saturação de oxigênio e por isso precisou receber oxigênio para ajudar na respiração. Na sexta-feira e também no sábado, ontem. Depois disso, segundo a equipe médica, o presidente voltou a melhorar. Os repórteres chegaram a questionar o chefe de gabinete da Casa Branca, que disse que está muito preocupado com a situação do presidente. No entanto, a equipe médica minimizou e disse que o estado de saúde do presidente americano apresenta evolução neste domingo. Valeu, Pinzon. Obrigado, Eduardo Pinzon, menino de 3 de maio, aqui no Sala de Domingo, 2h19. Zé Alberto, depois de muito tempo, e a gente nem lembra como é que tá a situação, como é que tá. Seleção brasileira de volta, confirmando corte do Alisson. Ele teve um problema no ombro num treino do Liverpool. Sexta-feira, Brasil em campo, hein, Zé? Exatamente, abrindo a Copa do Mundo do Catar através da fase eliminatória. Sem Alisson, o Brasil já tinha tido o Gabriel Jesus cortado também, em função lá das questões de Covid, o Gabriel Jesus lá no Manchester, ele teve que ficar em quarentena, e a entrada do Matheus Cunha no lugar dele. Para o lugar do Alisson foi convocado o Ederson, do City, que eu até não duvido que seja titular pela experiência que tem em seleção. Eu colocaria o Everton como titular. Mas é uma seleção diferente. Tem aí o Gabriel Menino do Palmeiras que está lá, o Alex Telles, que há pouco falamos aí, o Renan Lodge, as laterais da seleção, tirando ali o Danilo, que é veterano, as laterais já vão ser uma novidade. A defesa nem tanto, tem tudo gente conhecida ali, mas o meio-campo não tem o Arthur, mas tem o Bruno Guimarães. Então, será que o Tite vai manter uma base tão parecida com aquilo que vinha jogando? E acima de tudo no ataque, né? Tem a volta do Neymar. Um Neymar que eu digo volta, porque é o melhor momento do Neymar nos últimos anos. Ele foi muito bem na Liga dos Campeões, nessa volta de pandemia. Então, quer dizer, talvez seja a grande atração da seleção, ele que já é atração natural, mas a curiosidade que se tem, será que o Neymar volta a ser a esperança brasileira em levar a Copa e ao título? Começa sexta-feira, a gente vê isso. Começa as eliminatórias, eu falo, a gente fica muito tempo sem ver a seleção jogar e dá para tentar escalar o time do Brasil, todo mundo vamos nos ajudando aí, será que temos a melhor seleção possível? Bom, possível com, por exemplo, o corte do seu goleiro principal. Até para identificarmos se há alguém faltando nessa lista, se há algum jogador com merecimento de estar em seleção brasileira nesse momento. Vamos lá, vamos fazer esse exercício, pessoal? O goleiro? Sim. Goleiro? Né? Não, pois é, ele foi convocado hoje, mas eu acho que o Everton é o goleiro, viu? Para começar. O Everton do Palmeiras. O Everton do Palmeiras. Tá. Na lateral direita, tem o Danilo e o Gabriel Menino. Provavelmente o Danilo vai ser o titular. E na esquerda tem o Telles e o Lodge. Tenho a impressão que o Lodge ganha para começar jogando. Acho que são os dois melhores para a posição no momento, né? Eu acho que sim. Acho que o Alexandro, que vinha sendo chamado, passou.
Na seleção não me emplacou nunca, né? Tímido, não... A não ser que tu busque o experiente veterano Felipe Luiz no Flamengo, né? Não, acho que o momento é do Telles e do Lodge, né? Acho que o momento é deles. Defesa, a defesa tá se renovando ou ainda não? Zaga? Eu acho que não. Eu acho que é Thiago Silva e Marquinhos. Aliás, pela ordem, Marquinhos, que é o mais titular, e Thiago Silva, que é o remanescente. Porque o Felipe do Atlético de Madrid poderia até ter uma chance. E o Rodrigo Caio do Flamengo é aquele negócio, né? A gente nunca teve no Rodrigo Caio um zagueiro altamente suficiente. Tanto que o ano passado, quando o Flamengo foi campeão, o Rodrigo Caio estava no time, mas a gente levava muito mais do marido que dele, como o zagueiro símbolo do Flamengo. Casemiro e Bruno Guimarães, pode ser, Zé? Pode ser, mas o Fabinho do Liverpool tem boas possibilidades aí. Terminou o Fabinho, um cara que jogou muito bem pelo Liverpool. Até o Fabinho se comentava que era uma das injustiças do Tite no ano passado não ter levado para a Copa América. Casemiro titularíssimo. Eu acho que o Bruno Guimarães deve pegar a segunda função, essa que era do Arthur até bem pouco tempo. Felipe Coutinho, titularíssimo, até porque foi bem no Bayern na Liga dos Campeões, melhor do que vinha sendo nos últimos anos. E aí tem uma coisa, como é que vai montar os três atacantes? O Neymar é certo, Cebolinha eu acho que é certo também, e o Firmino fica naquela ali. Fica Firmino, fica o Richarlison talvez, mas eu acho que o Everton, Cebolinha vai ter a chance de jogar ao lado do Neymar. O Neymar, e aí coloco para os amigos. Neymar joga de maneira diferente agora na seleção? Eu gosto dessa ideia do Neymar sendo literalmente o 10 aí, mais entre os extremas. Acho que pode ser uma boa, hein? Quem vem nessa? Eu tenho uma curiosidade para saber qual o efeito da parada da pandemia no nível dos jogos das seleções. Eu também tenho. Muito. E eu confesso que eu não sei o que as menores vão sentir mais. Por um lado, as menores vão sentir mais, viu? Porque tem campeonatos que estão paralisados, né? A gente está falando assim, quando se fala de uma seleção brasileira, né, Rodrigo? São jogadores atuando no Brasil já há algum tempo e na Europa, especialmente, também já com um certo ritmo. Mas isso que tu levantas, Rodrigo, também tem uma curiosidade muito grande. Na Bolívia, no Equador, na Venezuela, jogadores que atuam em ligas locais, que muitas delas, por exemplo, estão paradas. Um lado tem isso, por um lado tem o impacto que vai ter sobre seleções menores que podem sentir mais a pandemia. Por outro, como a pandemia afeta para todo mundo a queda na qualidade do jogo, acarreta a queda na qualidade do jogo, me ocorre também que pode nivelar por baixo todos os jogos. A gente pode ter jogos feios em que as seleções menores não desequilibrem como desequilibrariam caso não tivesse tido pandemia. Eu confesso que eu não tenho uma opinião formada sobre o que vai acontecer. No Brasil é mais do mesmo, né? Porque o Brasil não vinha jogando bem desde o final da Copa América. E mesmo na Copa América tinha algumas atuações que não foram assim 100%. Faz muito tempo que a seleção brasileira não faz uma boa partida, uma sequência de 2 jogos, já que quando tem amistosos são de 2 em 2. O ano passado, a despedida aquela contra a Coreia, e foi uma das coisas mais lamentáveis, assim, um dos cenários mais tristes que eu vi a seleção brasileira. Até ganhou, foi bem no jogo, mas foi o cenário do estádio em Abu Dhabi, recebendo um público ridículo para um jogo de seleção brasileira contra a Coreia do Sul, mas claro, pela seleção brasileira, e o estádio vazio, completamente vazio, o mesmo estádio que o Inter jogou no Campeonato Mundial contra o Mazembe, aquele estádio que é o do Al Ittihad, do Al Jazeera, lá em Abu Dhabi. É impressionante, assim, foi um cenário deprimente que eu vi para a seleção brasileira, e aquilo ali é a perda de interesse pela seleção, inclusive dos árabes, que tem, tudo bem, não precisa lotar o estádio, mas uma coisa assim que não ficasse tão chocante. E o futebol da seleção não contribuiu no ano passado para que houvesse um aumento de público. Era sem o Neymar, é verdade. Agora volta o Neymar, quem sabe a gente tenha pelo menos um acréscimo de empatia, de simpatia para com a seleção, e também um acréscimo técnico. Sexta, Brasil e Bolívia, terça, Peru e Brasil. Zé Alberto, um bom domingo, muito obrigado, Zé.
Um bom domingo, lembrando, né, que a seleção peruana perde o seu grande símbolo nessas eliminatórias, que seria Paulo Guerreiro, que só volta ano que vem. Então tá. Valeu, Rodrigo. Abraço. Valeu, abraço, Debona, abraço, pessoal. Valeu, Simon Rodrigo Bianchini. Foi terminar o almoço. Valeu, Marcelo Júnior Debona. Valeu, Leonardo Acosta. Se eu abrir, pelo menos aqui, o microfone fica mais fácil, né, Debona? Fica. Até mais, Leonardo. Valeu. Valeu, uma honra. Um abraço, Debona. Um abraço. Muito obrigado a todos. A nossa equipe, Marina Renar na produção, Paulo Fernando Rodrigues, Moa Vécia, Douglas Weber, Felipe Gamba está chegando aí para comandar o pré-jornada. Às 4, futebol da Gaúcha, Flamengo e Atlético Paranaense, Gustavo Manhago, Manhagol, Rafael Collin, Douglas Demolineri e Rafael Gomes. Bom domingo, tchau!